Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte. Já já vou te mostrar o jogaço que classificou a Itália para a final da Eurocopa. Foi na disputa de pênaltis, hein? E a última cobrança foi do Jorginho, que é brasileiro, naturalizado italiano, e bateu bem pra caramba. A gente começa com o Fluminense, que hoje enfrenta o Ceará ao vivo na Globo, depois de Império. Tem o Iago Felipe, volante raiz, firme em campo, no vestiário. Tem que ter isso em mente, tem que ter isso, trabalhar pra caramba, mano. E firme na hora de falar sobre o jogo de hoje contra o Ceará em São Januário. Para o nosso planejamento aí é fundamental essa vitória. Mas tem também outro lado, mais resenha. A gente mostrou aqui no Globo Esporte quando ele e o Nino se juntaram para reformar o Flusquinha, que caiu nas graças da torcida do Fluminense. Uma das várias histórias do jogador. A seleção brasileira está treinando no centro de treinamento do Fluminense. E nesse fim de semana o Iago encontrou pela primeira vez com o Neymar. O Fred conhece muito bem o Neymar, o Fred e o Nenê. E aí o Neymar desceu ali e ficou conversando com os dois. E passou eu e o Luca, olhando assim, eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Mas assim, eu falei, ô Neymar, vamos tirar uma foto aí também, irmão. Aí ele, claro, vamos sim. Aí ele ficou olhando pra mim. Aí eu falei, não, mas é do teu celular aí, pô, pra tu mostrar pros teus amigos. Aí ele deu risada, o Fred, nossa, esse cara é mó resenha, não sei o que e tal. Também foi parar nas redes sociais o dia em que ele apareceu com uma camisa retrô do Fluminense de 95, em homenagem ao famoso gol de barriga. Essa camisa, né, do título de 95, foi até o ano que eu nasci. Aí eu fui um dia pra concentração com ela, que ia já pro jogo, e aí foi o Fred postou, aí foi sucesso assim, né? E logo depois da vitória no último Fla-Flu, ele postou essa foto do ídolo Assis. Eternizado pelos gols dos títulos cariocas de 83 e 84, justamente contra o Flamengo. O nosso Carrasco, né? Faz 7 anos que ele faleceu, então assim, foi mais por uma forma de homenagear. Hoje à noite contra o Ceará, Roger Machado deve manter o time titular que começou o clássico. Só a comemoração que talvez ele prefira mudar. Ele estava feliz também pela vitória, então deu uma relevada, mas ele ficou bravo. O rebote, Peck, foca no rebote! A tabela da Série B reservou uma sequência desafiadora para o Vasco nas próximas 3 rodadas. É hora de medir forças para ver como está o time na disputa pelo acesso à primeira divisão. Na sexta-feira, o adversário é o Sampaio Corrêa, terceiro colocado em São Januário. Cuidado! Precisão no passe. Evitar contragolpe do adversário. Na próxima terça é a vez do Curitiba, o vice-líder fora de casa. Diferente do Sampaio Corrêa, tem tradição, é campeão brasileiro. Não dá pra vacilar. Aí no domingo, dia 18, o Vasco recebe o Náutico, atual líder da Série B. O Náutico tem qualidade. O Vasco vai precisar marcar forte na frente da sua área e ter muita rapidez para contragolpear. Para começar bem a sequência, elenco mais encorpado. Além do Rômulo, que já cumpriu a quarentena da Covid-19, outros 5 jogadores voltam de suspensão. Galarza, Morato, Bruno Gomes, Juninho e Léo Jabá voltam a estar à disposição. Se ganhar os 3 jogos, o Vasco sobe na tabela. Entra no G4. E aí tem que ser para não sair mais. Tem que embalar, né? E ó, no primeiro jogo da 10ª rodada da Série A, o vice-líder Atlético Paranaense perdeu para o Santos. O jogo foi na Vila Belmiro. Vamos ver os gols? Primeiro o Marinho dá esse chutaço, aí o goleirão Santos dá o rebote. Quem vai fazer o gol? Marcos Guilherme, 1-0 Santos. Aí depois o Atlético empata com o gol do Fernando Canezin. Olha o gol da vitória do Santos, ó. O Pirani chuta fraquinho e tal, o Zé Ivaldo vai e coloca o pé na bola, faz gol contra e o Santos vence por 2-1. Lembra daquela queda feia do Antetokounmpo na NBA? Machucou o joelho, desfalcou o Milwaukee Bucks nos 2 últimos jogos da finais do Leste. 7 dias depois da lesão, o cara já estava na quadra de novo. Uma recuperação surpreendente para reforçar o time na primeira partida da grande decisão da NBA contra o Phoenix Suns. O
Flamengo começou bem, fez 8 pontos e foi o principal jogador da equipe no primeiro quarto. Mas depois... caiu de novo. Dessa vez não teve lesão não, tá? Tá tudo bem com ele. Foi só o Giannis desnorteado com essa jogadaça do Chris Paul, maior pontuador da noite. 1-0 pro Suns, do Chris Paul, na melhor de 7 contra o Bucks, do Giannis. Novak Djokovic, 100ª vitória na grama. 10ª semifinal de Wimbledon. 41ª nos maiores torneios de tênis. Você quer ser o cara das estatísticas da minha equipe? Eu? Que isso, Diogo? Obrigado, cara. O líder do ranking venceu o húngaro Marton Fucsovics por 3-0 e tá na semi. Depois do intervalo, a derrota do Botafogo, que ainda não venceu fora de casa nessa Série B. E a Itália, hein, finalista da Eurocopa, passou pela Espanha nos pênaltis e quase que o Bonucci, zagueirão, não consegue voltar depois de comemorar com a galera. Quer ver, ó? Aí. Vai não, é mole? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você como a Itália se classificou para a decisão da Eurocopa, mas antes eu quero falar de Inglaterra e Dinamarca, que é a outra semifinal, que é daqui a pouco, né? 4 da tarde ao vivo no Sport TV. Vou lá para Londres conversar com o simpático e competente Felipe Brizola para dizer pra gente como é que tá a expectativa aí, como é que tá o clima por aí. Tá ventando, né? Fala, Escobar, tudo bem? Verão londrino, 20 graus e um ventão, até de cachecol, porque ninguém quer pegar um constipado nesse dia, que tem tudo para ser histórico. Os ingleses estão em festa, tá parecendo um feriado. Parece aquele dia de verão que caiu no fim de semana, porque aqui o verão às vezes não cai no dia certo. Muita expectativa, a Inglaterra não vive esse momento há 25 anos numa Euro, é uma equipe que nunca chegou a uma final de Eurocopa e vai jogar em casa com 60 mil torcedores, 6 mil serão dinamarqueses, mas a expectativa é gigantesca. Do outro lado, uma equipe que faz uma Euro brilhante depois que conseguiu se unir em torno da causa do Christian Eriksen, que teve todo aquele problema no primeiro jogo, o time venceu todas as partidas a partir da terceira rodada e chega motivadíssima para tentar estragar esse dia que pode ser histórico para os ingleses. Um jogaço a partir das 4 da tarde e que a gente não perde por nada. Volto com você, Escobar. Valeu, Felipe Brizola para o Globo Esporte. Hoje tem Flamengo e Atlético Mineiro, hein, gente? Ao vivo, exclusivo no Premiere, o jogo é às 7 da noite. Será que a volta do Arrascaeta vai resolver mesmo os problemas dos gols perdidos no Flamengo? O Flamengo, que chama atenção pelas chances criadas, chama também pelo tanto que desperdiça. A média nossa de finalizações é sempre muito alta, quase o dobro de todos os adversários que a gente enfrenta, na maioria das vezes, né? Foram 114 finalizações contra 66 dos adversários até aqui nesse Brasileirão. Hoje o duelo é contra o Atlético Mineiro fora de casa, time que o Flamengo não venceu no ano passado. Foram 2 derrotas, a última delas em Minas Gerais terminou em goleada por 4-0, que resultou na demissão do técnico espanhol Domènec Torrent. A equipe atual, comandada por Rogério Ceni, chega para o jogo de hoje no meio da tabela, com 4 vitórias e 3 derrotas. E aos poucos o elenco volta a ganhar força. O Flamengo vai contar com o retorno de 3 jogadores que disputaram a Copa América. Na lateral direita, o chileno Isla. No meio-campo, Pires da Mota, de volta ao clube após uma passagem pelo futebol turco. E o uruguaio Arrascaeta, jogador que faz a diferença no aproveitamento do time. Com ele em campo, a equipe não perdeu nenhuma vez na atual temporada. A média de gols do time é de quase 2,5 por jogo. Em comparação, nos 6 jogos em que ele ficou de fora nesse Brasileirão, a média caiu para pouco mais de 1 gol marcado por partida. Contra o Atlético, o Isla deve voltar a ser titular na lateral, com Gustavo Henrique na zaga e Arão no meio-campo. Vitinho suspenso e Diego, que se recupera de lesão, não jogam.
Rogério Ceni não terá Gabigol e Everton Ribeiro, que seguem com a seleção brasileira e fazem falta. O Flamengo nos últimos jogos tinha volume de jogo, mantinha o seu modelo, chegava perto da área adversária, mas naturalmente tinha menos acabamento, menos precisão na definição das jogadas, e isso tem a ver, claro, com qualidade técnica dos jogadores. Com o retorno de Arrascaeta, o Flamengo ganha mais recursos para encontrar o caminho do gol. Luiz Felipe Scolari, o Filipão, vai ser o novo técnico do Grêmio. Chega para a vaga do Thiago Nunes, que foi demitido. O Filipão deve estrear já no sábado e, num Grenal, hein? 29 do primeiro tempo. Deu cansado. O Botafogo sai na frente. Fico muito feliz de estar podendo ajudar o Botafogo. 55 segundos do segundo. CRB empatando logo no primeiro minuto. Se a gente empatasse esse jogo hoje, já seria ruim. E piorou aos 29 minutos. CRB vira diante do Botafogo. Perder foi péssimo. Terceira derrota do Botafogo na Série B. Mais um tropeço fora de casa. A gente começa bem, faz os gols, mas tem que ter atenção. O Chay tá certo, hein? O time começou bem mesmo. O próprio Chay quase fez 1-0. Aí o Diogo Silva defendeu o chute do Felipe Ferreira. Rafael Navarro pegou o rebote. Não deu na primeira, mas ele insistiu. O Chay ainda chegou perto de fazer 2-0. Agora é voltar para o segundo tempo com o mesmo ritmo. Mas não voltou. Em menos de um minuto, o CRB empatou com o Nicolas Careca. E como disse o Chamusca... Se a gente empatasse esse jogo hoje, já seria ruim. Perder foi péssimo. Sempre dá para piorar, né? O Martin estava incrivelmente sozinho na área e virou o jogo pro CRB. O Botafogo foi para a pressão final. Diego Gonçalves quase fez um golaço. Que defesaça do Diogo Silva! E o Diogo Silva ainda parou a última chance no cruzamento do Marcinho. Não é questão só dos resultados. Os resultados são ruins. Hoje, por exemplo, a gente teve um resultado ruim dentro de um jogo que a gente foi absoluto no jogo. O Botafogo hoje é o 9º colocado. São 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E ainda não foi dessa vez. E veio a inédita vitória fora de casa nessa Série B. Olá, amigos do Globo Esporte. Infelizmente, a seleção olímpica teve mais uma baixa. O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, foi cortado porque está com uma tendinite no joelho direito, agravada por um edema articular. O técnico André Jardine ainda não anunciou quem será convocado no seu lugar. Acabamos de conversar com o atacante Paulinho, da seleção brasileira, e também do Bayer Leverkusen, da Alemanha, e ele comentou esse corte do Gabriel Magalhães. Vamos ouvi-lo. A gente sabe a vontade que ele tinha de estar aqui com a gente, né? Todo mundo que vem para cá tem um sonho de disputar uma Olimpíada, e acredito que com ele não era diferente. Esse é o Paulinho, que vai jogar nas Olimpíadas com a camisa de número 7. A CBF acaba de divulgar também a numeração da seleção brasileira masculina. O Paulinho joga com a 7, o Matheus Cunha ganhou a camisa 9, o Daniel Alves joga com a 13 e o camisa 10 da seleção será o Richarlison. Tá certo, pessoal? Um abração a todos. Boa tarde. A Argentina fará a grande final da Copa América contra o Brasil. Argentina e Colômbia fizeram a semifinal em Brasília. No tempo normal, jogo empatado 1-1. Lautaro fez o gol para a Argentina e Dias empatou para a Colômbia. Aí o jogo foi para os pênaltis e o desempenho dos colombianos foi nada bom. Martínez, o goleiro argentino, fez 3 defesas e a Argentina de Messi, que marcou um gol de pênalti, estará na final contra o Brasil. Sobre a seleção brasileira, já tem um desfalque certo. Gabriel Jesus, que foi expulso contra o Chile, pegou 2 jogos de suspensão. Significa que está fora da final. Neymar defendeu o atacante brasileiro nas redes sociais, se manifestou ironizando essa punição
da Conmebol. Sobre Brasil e Argentina numa final de Copa América, nas duas últimas, o Brasil foi campeão, 2004 e também em 2007. E essa de 2007 na Venezuela, com um detalhe muito importante: Lionel Messi estava em campo. E a Itália é a primeira finalista da Eurocopa num jogaço de bola, ganhou da Espanha nos pênaltis e garantiu a vaga. Italianos são especialistas na arte de quebrar aquele climão. Em vez de tensão, sorrisos. Em vez de palavrões, piadas. Em vez de socos, abraços. O Chiellini, carismático capitão da Itália, nem deu chance para o mau humor do Jordi Alba aflorar. Os espanhóis perderam o cara ou coroa. E a disputa de pênaltis que decidiu o primeiro finalista da Euro aconteceu em frente ao paredão de torcedores da Azzurra. Uma vantagem. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Esse jogo começou com um favorito absoluto, dono de 5 vitórias em 5 jogos no torneio até ali. A Itália, que assustou a Espanha no início. O Barella estava impedido, mas assustou. Na trave! Só que a seleção treinada por Luiz Henrique, a que mais ficou com a bola nessa Euro, logo mudou a cara do jogo. Colocou os italianos na roda. E se não fosse o Donnarumma... A chance, Donnarumma! É um goleiro espetacular esse garoto. Foi um jogo muito difícil. Sabíamos que a Espanha é um grande time. Sabíamos que teríamos menos posse de bola. Eles são bons nisso, disse o técnico da Itália, Roberto Mantini. Mas a Itália era perigosa de outro jeito, nas escapadas rumo ao ataque. Como nesse chute do Emerson na trave. Emerson bateu na trave! Foi assim que saiu o primeiro gol do jogo, já no segundo tempo. Com a Espanha acampada no ataque, Donnarumma saiu a bola rápida. Achou Verratti. Foram apenas 17 segundos até o Chiesa encontrar o chute perfeito. Ele é perigoso, vai bater pro gol, bateu! Força Azzurra! É da Itália! E deslizar para a glória diante de 58 mil pessoas em Wembley. Então, a Itália recuou. O Oyarzabal perdeu uma chance de ouro de cabeça. Perdeu! E o técnico Luiz Henrique encheu a Espanha de atacantes. Um deles, o Morata, titular até sexta passada. O Dani Olmo tabelou com ele e a Espanha empatou. Arriba a Espanha! Morata é o nome dele! Tão criticado pelos gols perdidos nessa Euro, ele estava a fim de mandar uma resposta pela câmera. Teria sido melhor uma virada. Só que o tempo normal acabou 1-1 e a prorrogação também. Acabou! Bora pros pênaltis! Prepare o seu coração! Olha, eu tô com muito orgulho dessa equipe, dos meus colegas de trabalho. Mas quando vai para pênaltis, é difícil, disse o Busquets da Espanha. Sabe aquela máxima de que o craque do time, o herói da partida, não deveria bater pênalti? Às vezes ela se confirma. No caso da Espanha, o herói só ficou nesse posto por alguns minutos, depois de muitas semanas de críticas. E o Álvaro Morata ainda vai sofrer muitas mais daqui para frente. A disputa começou com uma defesa do Unai Simon na cobrança do Locatelli. Ó, goleiro bom de pegar pênalti! Só que o Dani Olmo isolou a bola no pênalti seguinte. Isolou! Depois, 3 gols para cada lado. Bateu, é gol! Bateu bonito, é gol! Caprichou, bateu! Até que o Morata tentou passar pelo Donnarumma com peteleco. Pegou! 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 O pênalti da vaga final seria do cobrador oficial da Itália. 100% de aproveitamento com a seleção. Jorginho, meio brasileiro, meio italiano. Di fare quello che mi sono allenato. Em italiano, ele disse que tentou se esquecer de tudo o que havia em volta, fazer o que havia treinado, respirar fundo para ficar calmo. E deu certo. Com o método europeu e o talento ou a boa malandragem do Brasil. Força Itália! Jorginho com imensa categoria. Itália na final. A Espanha, tricampeã europeia, caiu. A Itália segue de pé à espera do adversário. Domingo, caso a festa se repita, Bonucci nem vai ligar se for confundido novamente com o torcedor. E acredite, o estádio de Wembley ainda pode esquentar mais. Deixa o Bonucci passar, moço. Ó, daqui a pouco, ao vivo no Sport TV, 4 da tarde, vamos saber quem vai ser o adversário da Itália na final. Inglaterra ou Dinamarca? Conto tudo em detalhes aqui. Tchau.